Oi, gente. Obrigado por terem se juntado a nós. Em mais esse webinário, a gente vai discutir não somente a performance das nossas carteiras no mês de agosto, como também as mudanças no cenário e todas as nossas previsões para o resto do ano na economia. Junto comigo, o Comitê de Investimento da FIDUC, representado pela Vanessa Valente, pelo Luca Mercadante e pelo André Blanco. Para a gente não se demorar muito em grandes apresentações, a gente vai direto para uma apresentação que a gente fez para vocês. A gente vai compartilhar uma tela e a gente vai começar justamente com a parte de economia, com a Vanessa e o Luca pilotando. Vamos lá. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Luca, é contigo. Conta um pouquinho de como foi o mês passado em relação ao mundo e o que a gente espera para o Brasil. Combinado. Tudo certo. Sempre muito bom estar aqui. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês o que a gente teve de temas de economia e um cenário, né, um breve cenário, tanto para o mundo quanto aqui para o Brasil. Eu começo sempre falando um pouco do que aconteceu lá fora, o que aconteceu no mundo. Eu acho que a política monetária americana segue sendo o destaque. Os mercados por lá ficam muito atentos aos pequenos sinais que a economia dá de que a política monetária, o aperto monetário, os juros podem se manter altos por tempo mais longo do que aquilo que era antecipado, ou no sentido contrário, de que talvez o Banco Central americano não precise ser tão duro nesse combate à inflação. E aí entram dados de atividade econômica, dados propriamente de inflação nos Estados Unidos e também outros dados de mercado de trabalho que dão esse tom e dão esses sinais para a política monetária americana. No começo do mês, principalmente no final do mês de julho, a gente tinha visto os sinais ajudando, então a atividade desacelerava um pouco, pelo menos era isso que os dados apontavam, a inflação também deu alguns sinais positivos, mas conforme o mês foi passando, o tom acabou mudando um pouco. A gente voltou a ver dados de atividade um pouco mais fortes, o mercado de trabalho se manteve bastante aquecido, e uma fala do presidente do Banco Central americano, ele voltou a falar em tom mais duro, voltou a falar dessa preocupação que eles têm com a inflação, que apesar dos alívios no curto prazo, esse segue sendo um tema muito importante e segue sendo o foco da autoridade monetária americana. Além disso, além dos apertos monetários nos Estados Unidos, a gente também segue vendo apertos monetários em outras localidades, especialmente na Europa. Então, o Banco Central Europeu fez o primeiro aumento de juros em julho e, nesse mês, continuou falando da necessidade de controlar a inflação, que por lá segue acelerando, principalmente porque eles não veem uma melhora nos preços de energia, que é um dos grandes vilões para a inflação da região. Nesse mês, a gente ainda tem um corte de gás, do fluxo de gás que vem da Rússia, né? Então, um produto da guerra na Ucrânia. Isso também acaba gerando mais uma pressão para a inflação na região. Então, por lá, os apertos monetários também devem prosseguir e a ritmo elevado, que gera preocupações para o crescimento da região nos próximos trimestres. Além disso, além dessa esfera Estados Unidos e Europa, na China, as preocupações com a política de zero Covid também seguem bastante importantes no radar, né, no cenário. A gente continua olhando para isso, a China, de tempos em tempos, faz alguns fechamentos importantes, e o que se espera, na verdade, é entender quais são os impactos que isso vai ter no crescimento do ano, lembrando que a China vai ficando cada vez mais longe da sua meta de crescimento de 5,5% para 2022. Além disso, o mercado imobiliário chinês, que é um dos pilares do modelo de crescimento do país, também deu sinais horríveis esse mês. Em julho, a gente começa a ver um problema de calote das hipotecas por parte dos compradores de imóveis, eles não receberam os imóveis em tempo, imóveis estão sendo construídos, e começaram a dar calotes, e os sinais que o mercado imobiliário chinês foi dando ao longo de agosto também foram muito negativos. Então, aqui tem mais um sinal negativo nesse contexto da economia chinesa. E aí os mercados acabam precificando, né, o que a gente vê de preço lá fora e vê de movimentação, é a precificação dessa dinâmica entre crescimento, inflação e política monetária, com adições de prêmio de risco por conta dessas outras questões que eu comentei. Então, corte de gás, tensão geopolítica e também o zero Covid na Europa. Falando um pouquinho de Brasil, e aí se a Vanessa puder passar o slide, aqui a gente segue observando um alívio na inflação. Então, isso começou em julho e segue acontecendo, os dados que já foram
publicados para agosto também continuam mostrando o alívio que vem da redução de impostos, vem da política fiscal, o que causa revisões baixistas para esse ano. Então, o mercado tem entendido que a inflação para 2022 deve ser um pouco menor. Ainda assim, deve ficar acima da meta do Banco Central, o Banco Central não deve ser capaz de controlar completamente a inflação para esse ano. E para o ano que vem também, por conta do orçamento, já que começa a ser discutido para o ano que vem, há a possibilidade de que a gente também tenha uma inflação um pouco menor, mas que também não deve ficar na meta do Banco Central. Para a atividade, que vem sendo uma surpresa super positiva ao longo desse ano, a gente continua vendo um resultado bastante positivo. A gente teve uma surpresa grande aqui do PIB, o mercado esperava uma alta no segundo trimestre de 0,9%, e o PIB veio para o segundo trimestre em uma variação de 1,2%. Então, a atividade continua pujante, continua bastante aquecida, isso dá um tom um pouco melhor para a economia brasileira. Um tema que fica, desde o começo do ano ali, em stand-by, em segundo plano, se inicia oficialmente também no nosso cenário aqui, que são as eleições. A campanha eleitoral, de fato, começou agora, mas ela tem trazido menos volatilidade do que campanhas anteriores, do que processos eleitorais anteriores. Então, no final das contas, esse prêmio de risco que a gente deveria estar vendo nas bolsas aqui, era o que se esperava, não está acontecendo, não está de fato sendo refletido nos preços. O que os mercados seguem bastante atentos são as propostas fiscais, como os próximos governos, como o governo eleito vai conduzir a política fiscal para o ano que vem. No curto prazo, os resultados seguem bastante positivos, a arrecadação e a atividade, inflação e a atividade seguem ajudando a arrecadação, que gera benefício para as contas públicas. E, para terminar, acho que esse cenário, a gente segue com uma dúvida a respeito da política monetária aqui. A gente já sabe que boa parte do ciclo de aperto monetário já foi feito, então a inflação, aliás, a taxa de juros já subiu a maior parte do que ela vai subir para controlar a inflação, mas ainda resta uma dúvida se a gente já terminou o ciclo, a gente termina esse ciclo com uma Selic de 13,75, ou se a gente tem mais uma alta residual em setembro, de mais 25 pontos base, levando a Selic ali a 14%. A gente aqui imagina que é adequado que o Banco Central faça mais essa elevação, levando a Selic a 14% por conta da inflação que, apesar da melhora, segue com componentes bastante negativos e também pelas expectativas, principalmente para 2024, que estão acima da meta e vem piorando ao longo do último mês. Ao contrário do que a gente viu lá fora, que a dinâmica acabou piorando as bolsas, aqui no Brasil as bolsas avançaram e as curvas de juros também caminharam no sentido inverso ao exterior. Então, mesmo com a campanha eleitoral, que deveria gerar um pouco mais de risco, a curva de juros em agosto apresentou um fechamento. Então, acho que de cenário é isso, passei tanto pelo exterior quanto aqui pelo Brasil. Passo para a Vanessa, então. Obrigada, antes de você, Vanessa, desculpa te interromper, mas cabe falar para os nossos ouvintes que a gente vai tentar fazer esse programa em 30 minutos, para ele caber em meia hora, e também te perguntar se você já nos segue no nosso canal do YouTube. Se você não segue a gente ainda, aperta o inscrever aqui no canal do YouTube, você recebe atualizações sobre os conteúdos que a gente prepara especialmente para você. Obrigado. Vanessa. Imagina, você até me lembrou de uma outra coisa que a gente vai disponibilizar a partir desse momento aqui, depois que a gente terminar esse evento, uma carta mensal em que o Luca descreve muito detalhadamente esse cenário, né? Então, acho que tem muita coisa acontecendo, tanto no Brasil e no mundo, acho que vale a pena conferir também. E aqui a gente entra um pouquinho nos nossos fundos, né? Então, a gente fala, antes de falar de desempenho das carteiras, né, que o comitê está reunido aqui, inclusive, para falar sobre isso, a gente relembra um pouco dos objetivos de cada um dos superfundos. Então, a gente tem algumas não, né? Tem características muito específicas de cada um deles, para que, em conjunto, eles consigam oferecer uma carteira muito mais eficiente para quem, né, compõe aí uma carteira vinda do superfundo. Então, o fundo de renda fixa, ele é o fundo que oferece o menor risco, né? Então, ele está posicionado numa carteira que vai perseguir a taxa de juros, ele tem uma previsibilidade maior de retornos, porque ele está posicionado em renda fixa, em fundos que perseguem a taxa de juros, ou perseguem a taxa de juros, ou pretendem superar de maneira um pouco discreta aí o CDI.
oferece também segurança e é o que a gente costuma dizer por aqui, um pouco do colchão, né? O colchão tanto para liquidez, onde a gente vai acessar imediatamente um recurso que a gente precisa no curto prazo, quanto também ele é o colchão que atenua aí os balanços, os chacoalhões oferecidos por uma carteira, né, com outros tipos de ativos que oferecem outros tipos de risco, como é o caso do multimercado, do ações e do internacional. Então, acho que o mais interessante dessa tela não é só o objetivo de cada um do superfundo, mas também o prazo em que a gente espera que essas carteiras surtam seus efeitos. Né? Quando a gente está falando de uma carteira que oferece retorno acima do CDI, mas oferecendo pouco risco, como é o caso do renda fixa, a gente tem uma disponibilidade maior para fazer acesso a esses recursos sem acessá-los no momento em que o mercado está invertido, como foi o caso, por exemplo, do cenário internacional nesse mês. Assim como o multimercado, né? O multimercado ele consegue agregar um pouco mais de risco, mas a gente precisa ampliar esse horizonte e a gente espera aí que uma alocação em um fundo multimercado tenha pelo menos um horizonte de 2 a 5 anos. Quando a gente fala de ações, que está exatamente muito pautada no desempenho da nossa economia real, o Luca falou de PIB aí para vocês, falou de atividade, a gente precisa ir num cenário maior que esse, né? A gente precisa de projetos entrando, rodando, a gente precisa da economia oferecendo renda, retorno, produção, tudo que gera PIB. Né? E aí, quando a gente fala do internacional, que também tem uma característica de se relacionar com economias reais ex-Brasil, né? Compondo aí inclusive uma diversificação, o horizonte também é bastante longo. Mas a gente sempre mostra para vocês o que aconteceu no mês, que eu acho que está muito relacionado à fala do Lucas, e uma fotografia mais ampla para a gente ver como que a gente está construindo essa gestão para alcançar esses objetivos. Então, quando a gente passa aqui no mês, e eu vou até retomar alguns pontos que o Lucas mencionou, a gente vê que o desempenho dos superfundos foi muito bem, num cenário que foi muito bem para o Brasil. Né? Então, a gente tem aqui, embora a gente olhe, né, principalmente o internacional numa rentabilidade negativa, mas o fato é que ele acompanhou muito o benchmark, então não houve um descolamento, né, uma discrepância entre o que a gente estava acreditando que ia acontecer e o que de fato aconteceu. Então, o cenário internacional, por mais que tenha trazido um resultado negativo no mês, está mais conturbado, né? O Luca falou, tem as expectativas de crescimento, tem alguns dados bem ruins de alguns países da Europa, tem a expectativa com relação ao inverno lá e toda essa questão de guerra. Então, a gente tem aqui um componente internacional oferecendo um pouco mais de adversidade, mas ele continua sendo de muita importância na alocação do nosso portfólio, porque lembrando no slide anterior, né, a gente fala que os fundos não trabalham sozinhos. Quando a gente coloca todas as nossas chances em Brasil, pode ser que em algum momento isso dê errado, ou seja, diverso. Então, a gente precisa compor uma carteira que também tenha uma exposição geográfica para além dos nossos limites aqui. Né? Então, aqui no internacional fica essa mensagem. E em termos de Brasil, o mês foi ótimo, como eu mencionei no início para vocês. A gente teve aqui um CDI que sozinho performou 1%, né? No cenário de Brasil, o Luca falou ali de política monetária. A gente deve ter uma taxa, na nossa expectativa, alcançando 14%. Então, ela oferece mais do que 1% ao mês, mas ele também falou que o ciclo chega ao final. Então, qual é a expectativa agora? Que a gente tenha uma redução a partir de 2023 nessa taxa. Portanto, olhar essa fotografia no mês e ter aquela vontade de fazer o rebalanceamento da carteira apostando tudo em renda fixa não é o mais indicado, né, Pedro? Até porque a gente tem uma tendência de redução dessa taxa de juros ao longo de 2023 e o nosso horizonte de investimento vai passar por lá e vai seguir adiante. Né? Então, a gente tem que também se pautar nas ações, né, que tem um resultado muito positivo e relacionado a uma recuperação de atividade que a gente também espera, além de outros temas aqui que a gente tem, principalmente nos dois fundos multimercados, tanto no multimercado quanto no pré, que oferecem aí possibilidade de uma carteira bem diversificada, além de juros, além de inflação, além de ações, também em moedas e outros tipos de ativos que o gestor consegue fazer alocação. Então, aqui, estendendo aqui para os últimos 12 meses, um pouco mais essa carteira, aí a gente já tem
um pouco de passado para olhar, né? E quando a gente olha no passado, a gente ainda tem resquícios de um mundo conturbado e inclusive por aqui, né? Que excepcionalmente foi um mês bom, mas ainda tem os seus riscos, como o Luca mencionou, né? Ficamos de olho na parte fiscal, inflação agora dando algum arrefecimento, algum sustento de que deve melhorar, isso impactando positivamente emprego, renda, atividade, mas a gente teve 12 meses muito contaminado ainda com um período de pandemia. Então, os fundos têm ainda espaço para buscar aqueles objetivos que a gente colocou no início para vocês, né? O renda fixa ainda muito próximo do CDI, cumprindo o seu objetivo, o multimercado conseguindo superar o CDI, e a gente tem espaço para buscar, principalmente nas classes em que a gente tem uma diversificação maior e um risco muito mais pulverizado. E essas carteiras, desde o início, acho que a mensagem continua a mesma, né? Então, sempre que a gente olhar para essa fotografia mais ampla, acho que vale a pena a gente voltar 2 slides e relembrar o que a gente espera em termos de horizonte para esses fundos, né? Qual é o horizonte do fundo de renda fixa, do multimercado, do prévio balanceado, do fundo de ações e do internacional, que exigem aí um horizonte maior, né, de 3 a 5 anos, principalmente esses últimos que eu mencionei, para que a gente possa cumprir o objetivo. Acho que aqui eu vou abrir espaço para o André comentar um pouco de como, né, essa visão do Luca tem impactado nas iniciativas de balanceamento na carteira e o que a gente espera que como a gente espera que essas carteiras reajam aí, dado esse cenário colocado. Perfeito, Vanessa, muito obrigado. Vamos lá, comentando um pouco só também, um pouquinho mais a fundo da performance de cada fundo. Muito, a Vanessa já passou ali os grandes números, mas vamos entrar um pouco mais em detalhe. Começando aí pelo renda fixa, a gente teve performance no mês positiva, né, 1,15%, 98% do CDI, então a gente quase entregando o CDI no mês. Essa diferença se dá por uma parcela da carteira ligada a ativos de renda fixa atrelados à inflação. A gente sabe que a inflação vem se arrefecendo um pouco e a gente, quando olha principalmente a parte mais longa da curva, a gente vê isso caindo, então machucando, vamos dizer assim, um pouco essa parcela do fundo. Lembrando que a gente pode estar agora num ciclo não tão positivo para esses ativos de inflação, mas quando a gente olha no longo prazo, como a Vanessa muito bem colocou, sabe que isso é muito importante, ter esse espaço no fundo para esse tipo de ativo, que no longo prazo, e principalmente quando a inflação pega a gente de surpresa, como costumeiramente é sempre bom a gente estar com essa alocação. O multimercado teve uma performance muito boa, também 1,5%, aproximadamente 130% do CDI, o fundo que vem também já no longo prazo, no ano, 12 meses, superando o CDI com uma certa folga. O fundo também teve sua performance mais mista, alguns fundos ganhando em investimentos aqui no Brasil, apostando no real, Bolsa Brasileira, alguns outros fundos que a gente tem na carteira, que tem algumas apostas mais ligadas à commodity energética, como o petróleo. O petróleo esse mês recuou um pouco, bastante estresse para a commodity, como várias questões da crise energética europeia. Então, tudo isso afeta muito e acabou também alguma parcela disso puxando aí, mexendo um pouco o multimercado. O balanceado, ele é previdência balanceado, ele acaba sendo um mix, né, de tudo isso, de renda fixa, multimercado, ações e internacional. Até por isso eles têm uma performance muito boa. E fazendo aqui um link direto ao ações, boa parte do previdência balanceado, a maior parte do retorno do mês foi de 1,91%, ou 160 do CDI, foi da parte de ações. A bolsa teve um desempenho positivo, de 6,20%. O ações ficou um pouco atrás, mas também é uma performance bem positiva. O fundo agora também ele registra uma performance positiva para o ano. Então já está, né, engrenando uma boa recuperação a passos bem largos. E a gente vê que para o mês, né, principalmente com o Ibovespa, boa parte da alta foi puxada principalmente pela Petrobras. Então, alguns ativos ligados ao petróleo, mesmo o petróleo sofrendo lá fora, as empresas que se beneficiaram muito, Petrobras que vem pagando altos dividendos, então
atraindo muitos investidores, teve uma alta muito forte. E, por outra parte, uma parte negativa que puxou o Ibovespa é quando a gente olha a parte de commodities, principalmente commodities metálicas, então minério de ferro, próprio aço. E o que acarreta muito isso foi até como o Lucas pontuou, movimentos da China de lockdown, a economia chinesa arrefecendo um pouco, e quando a gente vê muito do que moveu muito a economia chinesa nesses últimos anos foi investimento em infraestrutura, foi investimento no mercado imobiliário, o que é o maior consumidor do nosso minério de ferro, do aço que a gente exporta. Então, como a gente está acompanhando o ano inteiro, a China ainda com os lockdowns em cidades pontuais e também com algumas políticas de controle do preço da commodity, né, isso vem puxando bem o preço do minério para baixo, e mais um mês que a gente vê esse setor apanhando bastante. No nosso ponto do superfundo de ações, boa parte dos ganhos vieram na parte de consumo cíclico, então a gente também vem vindo uma retomada, né, desse setor lá desde o início da pandemia, setor que apanhou bastante com o fechamento econômico, fechamento do lockdown, e a gente ainda, mesmo já com a economia praticamente aberta, o setor ainda está penando para recuperar. Quando a gente olha, muitas empresas estão com preço bem descontado, então boas empresas a preços bons, então a gente realmente vê muita sinergia, muita oportunidade nesse setor, e é onde o nosso superfundo mais está alocado, consumo cíclico. Por último, e não menos importante, o internacional. O internacional teve um desempenho negativo, porém acima do benchmark, que é o ACO, que representa o índice de ações globais, e a gente também vem buscando recuperar essa performance, superando o benchmark até o final do ano. Acho que da performance dos fundos é mais isso mesmo. A gente vê uma sinergia bem positiva para o Brasil, embora a gente tenha um cenário ainda bem duvidoso das eleições que estão para acontecer. Como o Luca até falou, agora está bem mais no radar, porém, muito diferente de como foi em 2018, foi em 2014, que a gente tinha uma volatilidade extrema, junto com as notícias de pesquisa, de eleição. Então, a gente ainda não está vendo tudo isso. O mercado não está reagindo tanto a eleições, mas a gente está vendo que isso provavelmente vai começar, principalmente em setembro, né, até as eleições agora, início de outubro. Obrigada, André. Nada. Acho que aqui o importante é a gente falar desse ponto que você colocou, a sinergia entre os fundos, né? Como a gente falou um pouco antes, a gente não usa essas carteiras isoladamente, elas trabalham por um propósito específico, como fundo de renda fixa, como fundo de ações, como fundo internacional, fica bastante claro. Mas juntas elas conseguem oferecer uma sinergia muito maior para o portfólio. Por isso que acho que a evidência é muito menos no que o fundo performou isoladamente, mais na composição das carteiras, que é o próximo tema que a gente aborda aqui. E aí, quando a gente vai para as carteiras, eu queria chamar você, Pedro, exato. Obrigado. Falar um pouco sobre as carteiras FIDUC. A gente trouxe 3 exemplos de carteiras da FIDUC, que são mais do que isso, mas à esquerda uma carteira conservadora que tem 68% de renda fixa, 20% de multimercado, 8% de ações e 4% até mesmo de internacional, ou seja, quando a gente vê o resultado de uma carteira, você já tem ainda aqui quase 70%, mais de 2/3 do seu portfólio está em renda fixa, você já tem alguma exposição a classes de ativos com um pouco mais de volatilidade. Na extrema direita desse desenho, uma carteira de especialista que, super simplificando, reduz a renda fixa de 68% para 28% e coloca em outras partes 24% de multimercado, 32% de ações, ou seja, uma carteira muito exposta a ações, e até mesmo a sua carteira terá 16% de internacional. E no meio, a carteira balanceada, essa é a carteira mais comum dentro da FIDUC, é a carteira que mais se repete quando a gente faz o sultabit dos nossos clientes, uma carteira que tem praticamente metade do seu dinheiro na renda fixa, e a segunda metade muito em multimercado, um pouco menos em ações, e ainda assim um espaço considerável já começando a fazer sentido, um espaço para o internacional, ou seja, toda
todo cliente da Fiduc busca uma carteira se encaixa em algum dos vários perfis que tem aqui dentro, e dentro deles a gente vai mostrar para vocês porque, na sequência, uma carteira performa melhor ao longo do tempo. Essa daqui é a performance das carteiras ao longo desse ano, de 2022, e a gente tem aqui a carteira conservadora performando ali perto do CDI, com 95% do CDI, e no extremo, na extrema direita, a carteira especialista performando muito menos por conta justamente da bolsa esse ano, das ações esse ano que não foi bem, mas ela tem um componente aí que deve reagir no futuro. Quando você abre o perfil dessas carteiras, vai de ano para desde o início, por favor, Vanessa, você já vê a carteira do especialista crescendo em rentabilidade, são carteiras relativamente novas, a Fiduc é nova, e o conservador cedendo um pouquinho com o balanceado exatamente no meio dessa rentabilidade, ou seja, as curvas absolutamente perfeitas nesse sentido. A gente pode dar uma olhada também nas carteiras de previdência, isso porque a previdência para a gente é uma carteira, como o André colocou mais cedo, essa carteira é uma previdência balanceada, ela já tem um componente dentro dela de outras classes de ativos para além de renda fixa, você não está só exposto à renda fixa, e você vê claramente como a performance nos últimos meses tem arrancado. A gente sai de uma performance histórica de 50% do CDI, subiu para 73% do CDI nos últimos 12 meses e vai para 160% do CDI no último mês de agosto, que é o foco desse webinário para esse efeito de performance. Ou seja, o André colocou isso mais cedo, como a performance está acelerando, como a gente está andando a passos largos em relação ao mercado melhor. Você quer falar alguma coisa, André? Não, pode ir. É que eu tinha desbloqueado o microfone, desculpa. E, finalmente, no gráfico seguinte, um gráfico super interessante, preparado pelo nosso comitê de investimentos, a gente brinca que isso parece uma tabela periódica da aula de química no colégio, e ele é tão interessante quanto uma tabela periódica. E, nos últimos 10 anos, cada uma dessas caixinhas, em cada uma dessas colunas, representa uma classe de ativo. Então, olhando a de 2022, a classe de ativo que melhor performou, que está em cima, é o CDI, e todas as outras caixinhas abaixo, onde a pior performance de classe de ativo esse ano é o S&P 500, que, para quem não conhece, é a bolsa americana nas 500 empresas maiores. Tá? Se você vai um ano anterior a isso, o S&P 500 é a classe de ativo que mais bem performou no ano, repetiu o cenário de 2020 e lá embaixo o Ibovespa. Ou seja, André, dá uma palhinha para a gente. O que a gente vê nessa tabela periódica, o poder da diversificação, né? Perfeito, Pedro. Eu acho que aqui a gente consegue tirar, assim, são diversos insights, né? Primeiro, de que o melhor investimento de um ano não necessariamente é o melhor investimento do ano que vem, né? Então, acho que você vai ver claramente aqui o próprio CDI, que ficou ali no ponto mediano ao longo de 2012 até 2021 e 2022, ele é o que lidera, né, em termos de rentabilidade. E a gente pode ver como é uma dança de cadeira, né? Então, o Ibov, em 2015, 2014, 15, estava cortando negativo, 16, 17, 18, 19, todos extremamente positivos, e de novo 20, 21 negativo. Então, também muito dessa ciclicalidade do mercado. E repetindo assim, né? O melhor investimento de hoje não é necessariamente o melhor investimento de amanhã. E aqui eu acho que a gente pode puxar um outro ponto que também foi falado pela Vanessa, de que como os superfundos, né, aqui da Fiduc, eles se comportam, né? Então, e a questão aqui, o superfundo ele não é só um produto, né? Ele não é, vamos vender CDI, Ibovespa, não, é carteira, é portfólio, uma questão mais ampla, né? Então, como a gente pode melhor situar a nossa carteira frente a todas essas classes de ativos que a gente tem para compor um portfólio que vai representar o seu perfil de questão de a sensibilidade a risco, ao longo prazo que você tem para investir. Então, acho que dá para te fazer uma conjuntura
bem ampla, né, de que realmente o superfundo ele vem para se encaixar nesse desenho todo. A gente vai ter investimento que vão expor à Bolsa Brasileira, que vão dispor ao CDI, ao S&P, ao dólar, né, de uma forma inteligente, de uma forma bem construída. Então, acho que a diversificação se dá exatamente nesse sentido, né, de que a gente não sabe o que é melhor para amanhã, né, a gente sabe como foi, mas também não necessariamente vai explicar o que vai acontecer. Então, como a gente pode estar melhor posicionado, né, para o futuro? Diversificação, eu acho que é a palavra. E os superfundos, eles dão justamente isso, né? Diversificação entre diversas classes de ativos, em fundos, né, de renome no mercado. E, bom, acho que era isso. É bem amplo, né? Mas acho que diversificação é a palavra. Tem uma frase no mercado financeiro de um dos maiores investidores de todos os tempos que diz: diversificação é o único almoço de graça. E a receita de bolo para você que está ouvindo esse webinário, a lição que você pode sair daqui e nunca esquecer dela é olhar para o passado e não prever rentabilidade futura. Se você tivesse em qualquer um desses anos daqui e tentasse prever o ano seguinte baseado no passado, você não saberia como fazer isso. A diversificação é o único almoço de graça, é a melhor forma para você buscar rentabilidade de forma sustentada, com baixo risco ao longo do tempo. Tá? Para terminar, isso aí. Obrigado, André. Para terminar esse webinário, vocês vão receber nos próximos dias, a Vanessa já falou sobre isso, eu vou só repetir, o nosso relatório de gestão. Então, vocês têm esse vídeo que a gente gravou hoje para vocês. Vocês vão escrever um relatório que vai falar mais extensamente de economia, mais extensamente de gestão. E ainda tem uma carta na introdução do Gustavo Franco, uma carta onde ele fala de coisas mais estratégicas. É um documento denso, longo, que a gente faz questão de entregar para cada um dos nossos milhares de clientes, onde você se encaixa. Se você tiver alguma dúvida em relação à leitura desse material, a melhor pessoa para te tirar dúvida em relação a esse material é o seu planejador financeiro. É a pessoa que entra justamente com a parte de proximidade, que é a segunda parte do valor que a gente entrega para você. Investimentos, falando sobre isso hoje, e proximidade é ter o seu planejador ao seu lado explicando tudo isso. Usa essa carta que você vai receber nos próximos dias como um roteiro da conversa que você quer ter com o seu planejador. Ele tem uma série de conversas conosco, reuniões, webinários, comitês. Ele tem muita informação e tem como tirar toda a dúvida que você possa ter. Por último, se você ainda não seguiu a gente no nosso canal do YouTube, segue a gente, aperta o inscrever-se. Eu já agradeço aqui para fechar a Vanessa, ao André e ao Luca pela gentileza de terem vindo aqui comigo. Muito obrigado, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mês que vem. Boa noite. Até a próxima. Mês que vem. Abraços. Bye, bye.